Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Tá? Uma vez a gente atendeu um rapaz que, segundo ele, o problema dele era o uso de droga, né? Então a gente foi conversar com ele e tal. Aí na conversa o pastor Petros falou com ele assim: você foi de alguma igreja, cara? Ele falou: eu era. Na hora ele lembrou, assim, começou a vislumbrar, né? Eu era de uma igreja, pregava pra caramba. E aí tinha uns obreirinhos lá na igreja, lá quando eu ia pregar, ficava gaguejando, hahaha. Mas quando eu pregava, Deus me usava, era tremendo. E os outros davam até risada, hahaha, gaguejando. Aí o pastor virou pra ele e falou assim: meu irmão, seu problema não é a droga, tá? Seu problema é autossatisfação. Você usava o altar para se sentir bem. Ah, eu estou me tremendo. Deus me chamou, né? E você se vangloriava quando você via os outros na timidez, né? Pregando. Você se achava melhor que eles, então você se enchia daquela recompensa que o cérebro dá, né? Que é a dopamina. Ah, eu sou melhor que os outros. E falou, esse que é o seu pecado, irmão. Você tem que se arrepender, mudar isso. Pedir para Deus mudar isso em você. Aí você não vai ter mais problema com as drogas. Vai se desintoxicar, vai passar o processo e. Então você vê, o problema do cara, ele precisava do poder de Deus para mudar, mas ele não vê como pecado, esse é o problema. As pessoas não vê como pecado esse tipo de coisa. Então ele via que a droga era um pecado porque estava destruindo a vida dele. Mas ele não via autossatisfação, por exemplo. Querer usar Deus para aparecer, para ser abençoado. É um pecado, sabia? Então por quê? As pessoas usam sistemas de recompensa, né? Deixa eu ler aqui, senão não vou ler. Hebreus 11:6 fala: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, eu vou falar a escala da recompensa de uma forma menor, tá? Porque muitas vezes se vê recompensa o céu, né? Vida eterna, morar no céu com Deus. E às vezes a gente vê a recompensa dos ímpios, que é o inferno. Né? Os ímpios vão herdar o inferno, né? Por causa da sua injustiça. Agora, os justos, lavados pelo sangue de Jesus, vão herdar o céu. Então, isso é uma escala maior, vamos colocar assim. É como, por exemplo, você falar do universo, que contemplar as montanhas, as florestas, o mar, é gigantesco, né? É um mar gigantesco. E quando você vai falar de outro aspecto da natureza, os átomos, né? São partículas que a gente nem vê. Porém, é o que compõe tudo. Né? Então, existe um mundo, né? Um mundo de partículas, né? Vamos dizer assim, atômico, né? Tal. Então, vamos falar de recompensa hoje, num aspecto, existe as recompensas maiores, o céu, contemplar o céu, né? E o inferno, que é a recompensa do injusto. E existe também, vamos falar numa escala atômica, né? Das recompensas. Como o ser humano vive hoje e o que Deus proporciona para ele.
O ser humano, ele é motivado por prazer, pela busca do prazer. Você até os psicólogos aí, psiquiatras aí que desenvolveram psiquiatria, essas coisas, fala isso. Mas está na Bíblia, né? Isso que vale. Em primeiro lugar está na Bíblia. Tem gente que é tão cheia de estudo, ela entende todas as coisas, né? Você vai conversar com ela, o que ela sabe a Bíblia já falou primeiro. Mas tem gente que é tão orgulhosa que nem isso não aceita. Oh, meu Deus. Você sabia que a primeira universidade do mundo, a Universidade de Bolonha, foi fundada em 1100 e pouco. Vai fazer 1000 anos. Tem 900 e poucos anos. Ela tinha 2 cursos principais, teologia e curso de jurista, que é o atual direito hoje. Foi para isso que foi criada a primeira faculdade, para fazer teologia, estudar a Bíblia, de tão profundo que é. E o pessoal do direito é direito, né? Direito, tô falando. Ele é extremamente ligado à Bíblia, à teologia bíblica. Engraçado, os juristas de hoje, modernos, eu não tenho religião. Tá bom, não tenho religião. Mas por que não aprecia a Bíblia? Sendo que é a fonte do próprio direito. Principalmente aqui no Ocidente. Moral judaico-cristã, que é o que rege o Ocidente. É a Bíblia, é um nome bonito para não falar da Bíblia. Entendeu? Um grande avivalista dos 1800 ali, e 50 mais ou menos, Charles Finney, era um advogado, um jurista, que na época, né, tinha que estudar a Bíblia por ser um jurista e acabou que se converteu ao Senhor e foi um dos homens mais usados por Deus. Tremendo, estude a história dele de verdade, né? É difícil achar, né? Porque o pessoal esconde muitas coisas na internet, mas Charles Finney foi um grande homem de Deus. Muitas almas foram salvas através dele. Poder de Deus tremendo. Então é isso. Então o mundo te engana e não mostra essas coisas, né? Então vamos falar de recompensa numa escala menor, né? Tudo que você faz, você é motivado. Te motiva. Então, aí se falando num ponto de vista fisiológico, biológico, o seu cérebro ele é motivado por hormônios que são liberados em cada atitude que você tem, tá? Por isso que tem coisas que você quer fazer muito, tem coisas que você não gosta de fazer. Aí tem coisa que é necessária, igual, por exemplo, trabalhar. Que a pessoa não gosta de trabalhar, mas ela vai. Acorda cedo, tal. Aí brinca, fala, eu queria estar dormindo. Domingo eu durmo até tarde, para descansar e tal. Né? Não vê a hora de acabar o horário, porque ele não queria estar fazendo aquilo, porque aquilo não gera um prazer. Então ele faz coisas que geram prazer e vai motivando a vida dele. Só que existe 2 sistemas de prazer, basicamente, para o ser humano. Para a gente entender. São hormônios que são liberados no momento que a pessoa tem atitude. Então, por exemplo, quando a pessoa tem algum tipo de comportamento vicioso, vamos dizer assim, aquilo gera dopamina nela. Agora, quando ela tem um comportamento de uma moral correta, vai gerar oxitocina nela. São 2 hormônios que geram prazer. Só que depende da ação que ela faz. Quer ver um exemplo? Por exemplo, a ocitocina, por exemplo, quando uma mãe toca no seu filhinho, é liberado nela automático. Uma mulher grávida é cheia de oxitocina. Porque ela está acolhendo o filho na barriga. Quando a pessoa ela tem contato, toca, conversa com uma pessoa que ela gosta, está apaixonado ali, por exemplo, gosta. O marido, ele gosta da esposa, ele é apaixonado pela esposa, ele libera ocitocina. Agora, se esse mesmo homem tiver um contato com outra mulher, seja sexual ou visual, ou que ele imagina lá transando com outra mulher, isso vai, e até fizer outras coisas, né? Vai liberar dopamina. É outro tipo de hormônio, é outro tipo de prazer. Aí, quando eu entendi isso, eu entendi por que muitos, né? O pessoal das antigas, e tem uns novos aí também que faz, que é casado, até gosta da mulher, mas fala assim, mas de vez em quando é bom pegar uma outra mulher.
Tinha esse papo assim, né? No meio do pessoal. De vez em quando é bom a gente pegar uma por fora. Porque é outro tipo de hormônio que libera. O cara tem um hormônio com a mulher dele, que gera prazer, tá perto da família, do filho. E tem um outro hormônio que é quando peca, que é o pecado. E o cara nem percebe disso, é dominado, nem sabe dessas coisas. Por isso que muitas vezes, por exemplo, o cara, ele ele o correto, né, vamos dizer, o moral, é ele brincar com o filhinho, pegar um domingo à tarde, brincar com o filhinho, encostar, tocar, né, no filhinho, né, falando de forma carinhosa, claro, né, brincar com o filho, se divertir, estar perto da esposa, passar aquele momento em família, né, aquilo libera oxitocina, ele tem prazer em estar com a família. Só que, como o homem não tem domínio, controle, aí ele começa a se aventurar no pecado. Aí ele começa a ter contato com as coisas do mundo, né? Seja um momento com colegas, seja com a bebida, seja com uma droga, seja com adultério. Aí ele começa a experimentar dopamina. E aí vai dominando ele, porque ele não tem domínio próprio. Porque só o poder do espírito que dá o domínio próprio. Aí o que acontece? O cara que ficava uma tarde de domingo com a família, agora ele fica no. Como que é antigamente, hoje em dia, não sei se tá. Tem bastante, né? Mas o cara prefere ficar no bar. Por quê? O que aconteceu? Ele sente um certo prazer. Tá ali, joga uma sinuca, né? Joga alguma coisa, né? Tem uma frescuraiada lá com outra mulher, sei lá. É um prazer que gera. Só que a dopamina vai dominando ele, ela vai ficando mais gostosa do que o prazer de estar com a família. Aí quando o cara percebe, já está viciado em dopamina, aí já deixou de lado os valores de filho, aí já fica chato ficar perto do filho, chato ficar perto da mulher, a mulher já é chata, a família é chata, ir para casa é chato, eu só trabalho, só não sei o que, eu tenho que curtir minha vida, né? Aí vai gerando uma série de coisas. Tudo isso é aspecto espiritual, fisiológico. Não estou falando aqui, não estou tirando nada do espiritual, estou falando o que acontece no fisiológico do homem, no corpo do ser humano. E claro, tudo isso tem a intervenção espiritual de demônios que agem na vida da pessoa. Então, lá em Provérbios 9 já fala disso. Interessante a gente descobrir isso hoje, com o avanço da ciência, e tem oportunidade, né? Por exemplo, algumas décadas atrás eu não ia conseguir entender isso, porque não tinha estudo profundo sobre hormônios, sobre fisiologia, nada. Agora, Provérbios capítulo 9 fala assim, ó, a água roubada é doce, o pão comido escondido é saboroso. Ali não está falando que quando a pessoa pega o pão e vai se esconder, vem uma força e deixa o pão gostoso. Não é isso. Está falando que o fato de comer escondido, escondendo dos outros, ou seja, é uma situação que a pessoa rouba, esconde, talvez para não dividir. Aquela situação gera um hormônio no cérebro da pessoa, a dopamina. Aí fica gostoso comer escondido. Gera aquela sensação da aventura. Água roubada é doce. Não está falando que quando rouba a água, né? A pessoa rouba a água de alguém, vem um tipo de mel demoníaco lá e deixa a água doce. Não, está falando que a sensação de ter roubado aquela água. Né? Então, o cérebro libera por causa da ação pecaminosa de roubar. E nisso o ser humano fica viciado nisso. Então, ele se aventura no pecado porque gera uma sensação boa. Tudo é sistema. Isso que eu estou falando são sistemas de recompensa numa escala do dia a dia. Às vezes você está esperando a recompensa do céu, existem recompensas de Deus segundo por segundo para você. E Satanás, para te enganar, para enganar o ser humano, ele criou sistemas de recompensa segundo por segundo. Tudo que a gente faz tem uma recompensa.
Alguns atos, algumas atitudes, recompensas grandes, outras recompensas poucas, né? Ali na proporção. Então o cara tá lá, quando ele faz amor com a esposa dele, ele vai ter um sistema de recompensa ali da santidade, de fazer amor com a esposa. E pensando na esposa, tá? Não pensando em outra na hora, né? Então ele vai gerar oxitocina. É um outro tipo de prazer. Agora, quando ele faz por fora, é um outro tipo de prazer. Entendeu? E aí ele acaba viciando nesse prazer da dopamina, porque é uma arma do diabo. Então, Romanos 8 fala assim, que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Aí fala, aí a grande notícia que Paulo traz, Romanos 8, ele fala assim, não somos mais devedores para com a carne. Ou seja, ele está falando, vocês não precisam mais da carne para ter prazer. Vocês não precisam mais de atos errados, pensamentos e atitudes erradas para ter um sistema de recompensa para vocês. Então ele fala, não somos mais devedores para com a carne, para viver sujeito a ela. Porque o camarada se sujeita às práticas da carne que geram prazer. É igual, por exemplo, a gente vive num país, não são brasileiros, tá? Vou colocar um geral. Nem todo mundo é igual. A gente vive num ambiente, vamos dizer assim, que as pessoas sentem prazer ter vantagem. Tirar vantagem da situação. Tem gente que se sente... Gente, é cada coisa. O cara sente um prazer só porque ele chegou num lugar, ele conseguiu colocar o carro dele na sombra e os outros deixou no sol. Aí ele se sente... Ah, o meu ficou na sombra. Tá bom, põe o carro na sombra, não tem problema, tá? Mas... eu tive vantagem. Ah, o bobão pôs no sol, você nem viu, fui lá e coloquei na sombra. Eu sou esperto. Aquilo gera uma recompensa.